Fala, Poppers! Bem-vindos para mais um programa. Matheus e eu aqui reunidos hoje para falar do momento de partida daqueles que ainda são tão jovens. Essas mortes prematuras que são difíceis de entender, difíceis de assimilar, talvez até mais sofridas porque a gente não espera normalmente. E o Espiritismo tem muito a falar sobre isso. Então a gente vai abordar esse tema depois da vinheta. A gente te espera. Bom, Matheus, talvez muita gente que está vindo assistir esse vídeo aqui agora esteja passando por um luto, né, pela perda de um ente querido, de uma pessoa que se foi ainda tão jovem, aquela sensação fica de vida que a pessoa ainda tinha pela frente, de coisas a vivenciar, a conquistar, a, a colocar ali no livro da própria vida, que geralmente a gente espera que todo mundo tenha a oportunidade. Então, às vezes, são crianças, são bebês, são adolescentes, são adultos muito jovens ainda, e fica difícil entender a justiça de Deus nesses casos. Às vezes são criaturas que são tão novas que não tiveram nem tempo, né, de fazer mal a ninguém, e aí fica aquela apreensão, aquele aperto no coração e aquela dúvida a respeito da justiça de Deus, se ele estava realmente cuidando, por que ele permitiu. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec não deixou isso passar em branco e ele bota um item especificamente sobre as mortes prematuras, no capítulo 5, item 21, né? Exato. Eu acho muito bonito que ele coloca, né? Primeiro que, de certa forma, é um consolo, mas também é uma explicação bem clara, né? De todas essas situações. A gente tem que sempre lembrar que Deus, ele tem uma visão muito além do que a gente pode compreender ainda. Eu acho que a gente ainda está num ponto onde a gente realmente não é nem capaz de compreender como Deus vê o mundo. Então, a gente tem que ter, primeiramente, um pouco de fé e entender que Deus, ele faz as coisas por um motivo, não é? As coisas não são simplesmente por acaso, né? Eu acho bonito aqui que ele coloca, né? Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois quem sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Ou seja, ele mostra como que é realmente, como que as pessoas, quando se perguntam, elas pensam, né? Nossa, mas, cara, tem tanta gente mais velha, tem tanta gente que às vezes já passou o tempo, já não está mais sendo útil necessariamente para a sociedade, né? Óbvio que também pegando isso no contexto da época de Jesus, né? Que as pessoas tinham Sim, uma expectativa de vida bem menor, né? Então, sim. isso ainda reforça um pouco mais o ponto, né? Mas logo depois, na continuação, né, de tudo, ele coloca alguns consolos e algumas explicações, né? Humanos é nesse ponto que precisa elevar-nos acima da terra, né? A terra da vida, para compreenderes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. Então, forte, né? Forte. Que às vezes realmente coisas boas vêm às vezes do que para a nossa visão ainda limitada, algo Uhum, ruim, né? Aí que vem um pouco da gente ter um pouco mais de fé, né? uhum. E logo depois ele pergunta assim: por que medir a justiça divina pela medida da vossa, né? Porque quando a gente questiona a justiça de Deus, a gente está levando em conta a nossa visão do que é justo ou do que é injusto. E aí a gente duvida muito assim da grandeza, da sabedoria por trás dessas decisões, né? Já que nada acontece sem a vontade dele. E ele fala assim: nada se faz sem uma finalidade inteligente. Tudo isso aqui não é Kardec, é um espírito, Espírito Sansão, que está falando sobre isso. E ele fala assim: nada se faz sem uma finalidade inteligente. E tudo que acontece tem a sua razão de ser. Se a gente olhasse melhor, tipo, investigasse melhor todas as dores que nos atingem, a gente sempre encontraria nelas uma razão divina, uma razão regeneradora. E os interesses, que são muito assim imediatos, representariam uma consideração secundária. Então, assim, quando a gente olha para uma pessoa jovem que está em profundo sofrimento e acaba desencarnando, quem é jovem? É o corpo ou é o espírito? Né? Então, o corpo é jovem,
E quando a gente pensa em tudo que ela ainda tinha para viver, viver aonde, né? Aqui na Terra, nessa existência específica, porque ela muito provavelmente já viveu na Terra anteriormente, já teve outras experiências de vida adulta e até mais velha, e agora, por algum motivo, precisava somente desse tempo. É muito subjetivo a gente entender por que, que esse espírito precisava de menos tempo. A gente vai ver na leitura que às vezes Deus ele está poupando essa pessoa porque ela não precisa, né, passar por mais num planeta que ainda é de provas e expiações. A gente sempre pensa no melhor que a pessoa pode alcançar dentro da Terra, mas mesmo no melhor tem sofrimento, né? A gente está num mundo que ainda tem violência, que ainda tem desigualdade, que ainda tem muita maldade, que as pessoas, quando saem na rua, estão expostas a grandes perigos, quando estão em casa, estão expostas a grandes perigos, independente da sua condição social. Então, a gente vê que não é ainda um planeta, um paraíso, né, para ser vivido. E quando a gente lamenta que a pessoa tenha ido de uma prisão, de um lugar que ainda deixa muito a desejar, a gente está sendo egoísta, porque a gente queria que ela ficasse junto com a gente, que ela vivesse mais, mas ela pode viver coisas muito melhores, né, no plano espiritual ou em outros mundos. Então, além disso, às vezes a pessoa, ela estava trilhando um caminho que ela estava acumulando muitos débitos. Depende da situação, né? Imagina uma pessoa ali na sua adolescência ou na sua idade adulta jovem, estava acumulando muitos débitos. Deus retira antes para que ela sofra menos as consequências do que ela vinha fazendo. Entende que assim é melhor. Às vezes a pessoa veio como uma missão, era mais para os pais, para os familiares, do que por ela mesma. E ali, claro, ela vai aprender coisas também, nunca é só sobre os outros. Mas tem, aqui a gente inclui até mesmo as situações de fetos, né? De abortos espontâneos que acontecem, porque o espírito está ligado desde a concepção. E às vezes ele precisa daquela experiência ali, se sentir amado, ou ver como ele vai ser recebido por aqueles pais, mais do que de fato a própria experiência, porque ele não está pronto, porque ele não precisa. Não cabe a nós tentar entender os motivos, mas saber, ter certeza que é para algo melhor ou para o bem, isso não tem preço. Exato. Eu ia falar exatamente desse ponto, né? Que você estava falando da questão de às vezes Deus poupa, né? De algum sofrimento maior que pode vir, mas também tem esse outro lado, né? De que às vezes aquele pouco tempo que se passou ali também era necessário por vários motivos, né? A gente tem que lembrar que todo espírito que encarna, muitas vezes eles têm tanto uma história futura que ainda vai se desenrolar, quanto uma história pretérita que já veio, né? Então muitas vezes é um espírito que tem uma condição, né, perispiritual, né, ali que está danificado, que está prejudicado, e que aquele breve tempo que ele passa ali, né, durante a gestação é o tempo que ele precisa, às vezes, para auxiliar ele na reconstituição do perispírito dele, e o próprio sentimento, o próprio amor que provém ali dos pais, é muito, muito, muito benéfico para esses espíritos. Então, a gente sempre tem que lembrar dessas duas coisas, né? Eu acho bem legal também que ele coloca complementando um pouco a parte que eu li no começo, né? Ele coloca no próximo parágrafo do texto do Evangelho, né? Ele coloca: crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embarquem os cabelos, embranqueçam os cabelos dos pais, perdão. Então é exatamente o que a Camila falou, né? Às vezes é uma experiência prolongada, né? Que às vezes Deus vê que não é necessária, poderia causar um prejuízo maior para outras pessoas que estão em volta. Então Deus, ele tem, sim, não estamos dizendo que não é triste, né? O caso de uma criança, o caso de um jovem vir a falecer tão cedo, né? Claro. Mas a gente tem que tomar cuidado para não se colocar na posição de que, nossa, que injustiça, que crueldade. Porque a gente tem que lembrar que tem essas duas visões, o antes e o depois. A gente tem que pensar que, para a gente, né, foi algo abrupto, foi um término abrupto, né, ali da nossa convivência, mas para aquela pessoa que está ali, né, aquela pessoa que se foi, ainda continua, ainda tem toda uma vida espiritual, toda uma vida, uma próxima reencarnação, toda uma história ainda que vai acontecer. E às vezes pode ter sido algo tão benéfico ela ter ido ali, porque ela vai ter um tempo, ela vai ter uma experiência, ela vai conviver com outros espíritos que talvez quando ela encarnou, estavam encarnados e agora estão desencarnados, que podem ajudá-la. Então tem várias variáveis, vários contextos, vários pontos de vistas
que às vezes a gente não considera, porque às vezes a gente está apegado à nossa visão, à nossa convivência, aos nossos sentimentos mesmo com aquela pessoa, e é normal. Você tem que tomar Sim. cuidado para não cair nesse lugar de vitimização, de culpabilidade, né? De tentar colocar a culpa em algo ou em alguém, e tentar Uhum. entender de que tudo dá-se um jeito, que tudo tá nas mãos de Deus, que Ele tá, né, ali segurando, tá controlando tudo, e que Ele sabe o melhor que é para cada um. E Ele nunca falha, porque Ele é perfeito. É, falou bonito. A gente não vem pronto para dizer adeus e não vem pronto para lidar com a morte a nossa morte também, né? Então são coisas que a gente sabe que em algum momento vão acontecer, a gente sabe que não tem controle sobre quando vai ser, mas mesmo assim a gente sente muito quando acontece. Por quê? Porque a gente esquece do que estamos fazendo aqui, do que significa essa configuração ali familiar, do que acima de tudo nós somos, que é espíritos imortais, e é por isso que tudo se torna tão pesado e tão angustiante. Então, esse capítulo aqui específico, esse item, vem nos alertar exatamente disso, de que esses filhos, essas pessoas próximas amadas, não são nossas, né? Na verdade, assim, nós estamos exercendo funções que nos foram confiadas, seja de amigo, de irmão, de pai, de mãe, de avô, de avó, que nos foram confiadas por Deus, mas Ele é o Pai, né? Ele é o Criador da criatura. E quando Ele chama de volta, tem lugar melhor que essa pessoa poderia estar indo, que não fosse para o seio do Senhor, né? Ou seja, como quando você ama muito alguém e você precisa fazer algo e precisa deixar que alguém cuide, e você só deixa com alguém que você confie muito, né? E aí, com mais ninguém, não tem, né, ninguém melhor para cuidar desses nossos bem-amados do que Deus. Ele já estava cuidando enquanto eles estavam encarnados, muito mais desencarnados, né? Porque é nosso verdadeiro estado, vamos dizer assim. Então, que a gente confie mais. Ele no final do capítulo do item é muito bonito, porque o Espírito Santo, ele fala com as mães. E aí ele fala: "Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós". Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, assim, mostrando que a forma como a gente se sente em relação a esses bem-amados reverbera. A gente está conectado a eles pelo fluido cósmico universal. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado em relação a esses sentimentos, porque a gente pode estar prejudicando numa saudade mal assimilada, está prejudicando esses entes amados. Então, assim, o problema não é sofrer. Sofrer é super normal, porque a gente ainda sente, é difícil, porque por mais que a gente acredite, a gente não está vendo, a gente não está sentindo, a nossa vida muda completamente quando essa pessoa se vai, mas a gente tem que, acima de tudo, saber que sofrer não é a mesma coisa que se desesperar, e que a gente pode fazer algo em relação ao nosso sofrimento. E a primeira coisa é essa entrega da nossa confiança plena em Deus, de que esse bem-amado tá com ele, tá melhor, e que nós também vamos ser amparados e fortalecidos até conseguir viver a vida até o nosso reencontro. Exato. Lembremos sempre, né, que para nós a vinda à Terra é nascer, crescer, experienciar tudo que aquela vida tem a proporcionar, envelhecer e voltar para a pátria. Mas nem Ou para todo não. mundo é assim. É. Mas para nem todo mundo é assim. Porque o mundo é injusto? Não, porque é necessário, faz parte. Nem todo nós vamos seguir essa experiência padrão que a gente conhece de vir, crescer, envelhecer e voltar. Alguns de nós precisam apenas vir um tempo, passar pouco tempo e ir embora. Tem outros que vão passar um pouco tempo dessa vez e na próxima vão vir ficar mais tempo. Então, e a gente tem que respeitar, faz parte dos planos de Deus. O Haroldo, ele faz uma comparação muito linda, que ele fala que a cada existência é como subir num vagão de metrô. E aí, às vezes, quem subiu primeiro, não necessariamente é o que vai descer primeiro, né? Então, assim, os pais, os avós que vêm antes, aí depois vem o neto, vem o filho, não necessariamente porque ele entrou depois, né? Ele nasceu depois, ele vai voltar depois.
às vezes ele volta antes, às vezes ele desce já na próxima estação ou algumas estações depois. Mas a gente pode focar nessa descida ou a gente pode focar nessa viagem que a gente teve em conjunto enquanto durou, né? E na gratidão de ter tido essa oportunidade. Porque quando é verdadeiro, o tempo fica tão relativo, né? É muito mais importante ter vivido do que quanto tempo aquilo durou. É muito melhor do que não ter experienciado. Exatamente. E é importante, né, a gente continuar olhando lá para fora, continuar vendo os destinos que aquela viagem toda leva, né? Porque a gente veio aqui para isso, né? Em parte é para aprender com todos esses destinos que a gente passa. E tem outros que vão sair um pouco mais cedo, mas às vezes mais para frente elas voltam em outra estação, né? E entram de novo para poder experienciar o resto da viagem. Uhum. E, pessoal, sintam-se abraçados, vocês que estão assistindo esse episódio, se vocês estão passando por um momento de luto. E rogamos aqui nesse momento que Deus abençoe vocês, fortaleça vocês, encoraje para continuar, né, na luta dessa existência e na certeza do reencontro. E não deixem de procurar ajuda. Se a dor tiver muito maior do que vocês poderiam imaginar, não deixem de procurar ajuda, seja de terapia, seja num centro espírita, quem sabe fazer algum tratamento espiritual, frequentar mais as palestras, tomar mais passes, mas busquem essa ajuda. Vocês não precisam passar por isso sozinhos e vocês não são fracos por isso, muito pelo contrário. Isso mostra muita coragem, muita vontade de seguir. Um abraço e nos vemos muito em breve. Não deixem de curtir esse vídeo pra gente e compartilhar, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.